Olá, investidores, tudo bem? Estamos aqui para o segundo episódio de perguntas e respostas aqui do nosso canal da Agrão. E dessa vez eu peguei as perguntas que vocês fizeram no nosso último vídeo. Então já aproveitem e mandem também as suas dúvidas nesse vídeo aqui na caixinha de comentário, que nós vamos escolher as melhores ali para poder responder individualmente para vocês num próximo vídeo aqui no nosso canal da Agrão. Só que antes, aquele pedido tradicional, já curte esse vídeo aqui, compartilha e se inscreve no nosso canal, que isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e esse conhecimento chegar até a ponta final. Então vamos lá, vou começar aqui com a primeira pergunta que foi feita. A pergunta é a seguinte, pessoal: gostaria de saber o porquê de não aumentar o percentual de investimentos em ações internacionais e igualmente em bitcoins, já que no longo prazo tende a ter uma valorização grande, ou seja, diminuir o percentual em ações brasileiras, que só anda de lado e me parece o elo mais fraco da cadeia. Essa pergunta ela é muito boa, só que quando você traz esse conceito para a mesa, você está buscando um market time. A nossa gestora, ela não faz isso. Todos os estudos da Arca, em 12 países que nós rodamos, nós seguimos exatamente a mesma característica, onde 30% das ações eram daquele país. Nós fizemos esse estudo na Inglaterra, no Japão, no México, na China, na África do Sul, na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países. E em todos eles, essa metodologia, seguindo esse princípio de que 30% tem que estar atrelada à economia daquele país, ela foi capaz de gerar retornos tanto acima da inflação quanto dos juros básicos da economia, no caso do Brasil, CDI. Então, a metodologia foi testada desta forma. Além disso, nós temos outro motivo para não fazer. Você, investidor da Arca, está no Brasil. Você precisa ter parte do seu risco atrelado ao Brasil, porque é aqui que você vive, é aqui que o seu dinheiro está. Se você buscar simplesmente atrelar a economia, por exemplo, norte-americana, e tiver um momento ruim da economia norte-americana, você não vai conseguir compensar com a economia brasileira, que pode ter um momento muito bom. As empresas aqui, apesar de performance histórica do Ibovespa não ser a melhor do mundo, você tem escolhas melhores de empresas feitas pelos nossos gestores. E quando você olha o nosso histórico de gestão dos fundos que nós alocamos, a grande maioria deles supera até o próprio CDI, tá? No longo prazo. Eles têm performances bastante positivas, pois eles não compram Ibovespa, eles compram as melhores empresas que estão na nossa lista. Falando além disso, tem uma outra parte importante de notar. A parte internacional, ela é feita com exposição cambial. Então, 20% do nosso portfólio é em dólar. Se você comprar os 30% de ações somado aos 20%, ou seja, 50% do patrimônio, estaria em dólar. E aí você pode ficar à mercê da volatilidade cambial para o crescimento do seu patrimônio. Vale lembrar que a alocação fora ela tem dois principais fatores. O primeiro, diversificação estrutural, você consegue investir em diversas economias. E o segundo, uma proteção para a volatilidade interna. Imagine o seguinte cenário: se aqui no Brasil nós tivermos uma hiperinflação, o que vai acontecer quando essa moeda vai desvalorizar muito? Como nós temos 20% de dólar na nossa carteira, provavelmente esse percentual vai crescer muito e vai compensar as perdas que você teria pela hiperinflação aqui do Brasil e pelos resultados que poderiam ser muito negativos das empresas. Então ela serve de proteção. Só que se o contrário acontece, o Brasil dá super certo, a moeda se valoriza muito, como já aconteceu do real se valorizar muito bem frente ao dólar. Você pode perder muito patrimônio por ter uma exposição muito grande à moeda norte-americana. É o cenário base? Não é. Historicamente ela é uma moeda forte e se valoriza contra a nossa. Mas o segredo do sucesso de longo prazo é a diversificação estrutural, o rebalanceamento contínuo e os aportes recorrentes que você precisa fazer nos seus investimentos. Essa metodologia foi testada e aprovada, nós confiamos nela dessa maneira e vamos continuar assim, tá bom? Segunda pergunta, o Rogério perguntou aqui: por que demora tanto a compensação de valores de aportes mensais e esporádicos? Na era do Pix, demorar 3 dias úteis é incompreensível para mim. E é a partir de quando o valor aportado começa a render de fato? Poderiam explicar esse processo de forma mais detalhada? Penso que será muito útil esse esclarecimento. De qualquer forma, eu aplico em absoluta confiança na gestão. Vocês são sensacionais no que fazem. Rogério, primeiro, muito obrigado pelo elogio à gestão, né? De fato, nós buscamos aqui o melhor para vocês. E agora eu vou explicar para você essa questão da visualização do seu aporte, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender é que você não está comprando um fundo tradicional, você está comprando uma previdência privada. A previdência privada, ela tem um processo de emissão do plano e depois de liquidação do seu aporte do plano, que é exatamente esse processo que demora às vezes de 2 a 3 dias úteis para aparecer. Isso no primeiro aporte. Nos aportes subsequentes, às vezes demora para aparecer, mas não significa que não está rendendo. Se você já é um cotista, você fez um aporte recorrente e você fez o aporte antes do meio-dia, mandou o Pix antes do meio-dia, o seu aporte vai valer para a cota de fechamento daquele dia, ou seja, no dia seguinte seu dinheiro já está rendendo. Ele demora um pouco mais para aparecer no aplicativo pelo seguinte motivo: o seu fundo que você investiu hoje vai divulgar essa cota que você está comprando amanhã. Amanhã, ao longo do dia, essa cota vai ser divulgada
divulgada, nós da gestora vamos aprovar esta cota, vamos informar a seguradora e é a seguradora que vai atualizar a sua posição no plano de previdência. E ela vai devolver pra gente essa posição provavelmente no final do segundo dia. Então você aportou num dia, no final do segundo dia eu recebo da seguradora a sua posição do seu investimento. E aí a gente tem uma tecnologia aqui que roda geralmente a cada hora para atualizar as posições. E quando está no final do dia, a maioria das vezes o investidor não percebe e só vai notar no outro dia. Então acaba que você demora de 1 a 3 dias para ver a sua posição atualizada. Mas isso não significa que o seu dinheiro não está rendendo, tá bom? Vale lembrar que nós não somos uma corretora. A corretora, muitas vezes ela tem um transacional, tem a conta corrente do cliente. O dinheiro cai na conta corrente, ela tira da conta corrente, manda para o investimento e ela faz um saldo que a gente fala que é um saldo fictício, é um saldo de ajuste, porque ela passa pelo mesmo problema que eu passo aqui, só que ela já coloca na sua posição esse saldo. Por quê? Porque ela sabe que o dinheiro estava lá. Ela viu o dinheiro na conta corrente, ela pegou o dinheiro da conta corrente e mandou pro fundo, ela sabe que está lá. No nosso caso, a gente não vê a sua conta corrente. Então a gente só tem certeza que seu dinheiro foi investido quando a seguradora informa pra gente, olha, chegou aqui o saldo de investimento do cliente que investiu ontem aqui 200, 300 reais. E aí a gente informa para você. Mas a parte mais importante disso tudo é, o dinheiro está rendendo a partir do final do dia que você investiu, desde que você tenha mandado o recurso antes de meio-dia. Se for depois do meio-dia, esse processo todo pula um dia para frente, então vai passar a valer a partir do dia seguinte. Final do dia seguinte é quando o seu dinheiro passa a ser investido e o outro dia você já tem direito à rentabilidade. Terceira pergunta aqui é do Hudson, né? Excelente quadro, tenho uma dúvida. Penso em me aposentar com 50 anos. Desta forma, seria correto pensar em alocar no VGBL somente até eu fazer 40 anos para fechar os 10 anos que atingirei a alíquota mínima de IR? No caso do PGBL, continuarei alocando para conseguir o abatimento do IR anual. Vamos lá, Hudson. Não faz sentido essa sua estratégia, tá? Eu vou fazer uma hipótese aqui porque você não me falou a sua idade, mas vamos supor que você tenha 30 anos hoje, tá? Aí você vai aportar por 10 anos até você completar 40 anos, segundo a sua teoria. E com 50 você vai começar a sacar. Nesse caso, você já teria passado 10 anos do primeiro aporte até os 40 anos. Então, até com 40 anos, se você fosse fazendo um saque por mês, se você investiu uma vez por mês, você fez um saque uma vez por mês, você sempre vai pegar o que está com a menor alíquota. Então, já funcionaria. Se você chegar no seu 40º ano e aportar tudo que você quer numa previdência de uma única vez, a partir do 50º ano, você pode sacar também à vontade. Se você fizer do 40º ao 50º ano, de 40 a 50 anos, aporte todos os meses, quando você chegar no seu ano 50 e você começar a sacar todos os meses, que aqui na verdade você não poderia sacar todos os meses, teria que fazer a cada 2 meses, respeitando ali a carência da Previdência, tá? Então, se você fizesse resgate a cada 2 meses, você iria pegar sempre dos primeiros aportes e com isso você conseguiria sempre utilizar a alíquota mais barata de imposto de renda. Então, o que importa aqui? É você começar cedo. Quanto antes você começar, mais tempo você ganha para frente para você ir sacando os recursos e utilizando as menores alíquotas dos primeiros aportes. Porque no resgate, o que é feito é, pega a alíquota que você vai pagar menos imposto, pega a aplicação que você vai pagar menos imposto e vai sacar dela. Então, se você pelo menos tem uma diferença inicial de 10 anos nos seus aportes, você com certeza vai conseguir utilizar sempre a de menor alíquota de imposto de renda. Agora, se a sua hipótese é que você vai sacar tudo de uma vez, aí sim você tem que tomar esse cuidado. Por quê? Se você investir ao longo dos anos 40 até os 50, quando você for sacar tudo nos 50, vai ter aporte que você fez há um mês atrás. E de fato você vai estar em alíquotas piores. Então eu te aconselho a não sacar tudo de uma única vez. O que eu te aconselho é que faça os aportes, cresça o seu patrimônio e depois vai sacando conforme as suas necessidades, deixa o dinheiro investido. Ah, Vitor, mas eu mudei de ideia, eu não quero mais ter o Arca Multimercado. Legal, faz portabilidade para o Arca Renda Fixa, que aí você vai ter uma carteira mais conservadora e mais aderente ao seu perfil daquele momento. Então não saque tudo de uma vez, não é inteligente você fazer isso. O dinheiro na mão, ele voa, você vai gastar com coisas inúteis e provavelmente vai perder tudo que você trabalhou ao longo de 10 anos. Quarta pergunta, Mídias fez aqui essa pergunta. Gostaria de entender como é feito o reinvestimento dos dividendos, porque essa informação não é mais clara. Sabemos que os dividendos têm valor variado mês a mês. Essa informação deveria estar mais clara para os investidores. Mídias, vamos lá. Cara, a gente manda push para vocês dizendo quanto nós recebemos de dividendos. A gente faz publicação no Instagram dizendo, eu falo na live às vezes o quanto eu recebi. A gente dá a maior transparência possível. Eu duvido você achar uma gestora que tenha mais transparência com esses dados do que a Grão. Duvido. Acha uma e me manda. Se você me mandar algum case, eu prometo para você que eu vou fazer melhor do que ele. Mas agora, dito isso, como ele é feito, tá? Todo e qualquer dinheiro que cai na conta do fundo de investimento, ele é reinvestido seguindo a nossa metodologia. 40% em renda fixa, 30% em ações brasileiras, 20% em ativos internacionais, 10% em fundos imobiliários. Vamos supor que de uma forma um pouco exagerada, na verdade
muito exagerada. Um fundo imobiliário me pagou 5% do patrimônio do meu fundo em dividendos. O cara descobriu uma mina de diamante embaixo do prédio, cavou aquele diamante e vendeu e incorporou no aluguel e uma loucura dessa, tá bom? Então, o que aconteceria? Eu pegaria esses 5% do patrimônio que eu ganhei do nada, que eu não esperava, ele vai cair na conta corrente e eu vou distribuir para rebalancear a minha carteira. É sempre feito assim. Como a gente está falando de valores que, obviamente, não são 5% do fundo, são sempre valores muito menores ali, em torno de 1% ao mês, que é o que cai ali dos dividendos, né? 1% para cada posição, é mais ou menos essa média de dividendos que nós temos hoje, principalmente dos fundos imobiliários ali, dos aluguéis, a gente acaba reinvestindo na própria classe. Então, quando paga esse valor pra gente, a gente acaba reinvestindo nos próprios fundos imobiliários, fazendo aquele efeito bola de neve para que o seu patrimônio continue crescendo ao longo do tempo. Quinta pergunta é do Jacob da Rossi. Ele pergunta o seguinte: fala sobre a aprovação do texto base relacionado ao TCMD e o impacto para a previdência privada. E também sobre a troca de regime de tributação progressivo para regressivo. Jacob, vamos lá. Primeiro que a gente tem que falar aqui é que tudo isso aqui ainda não está 100% claro e aprovado. Então a gente precisa esperar um pouquinho mais para dar certeza. Mas eu posso falar um pouquinho para você. O VGBL, por ele ter a característica de seguro, né, o jurídico entende como seguro, ele não entra no processo do ITCMD, ele não paga o ITCMD. Já o PGBL, em alguns estados, ele é sim suscetível ao pagamento. E essa nova notícia, ela traz que tudo poderia vir a ter que pagar o ITCMD. Ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, como eu disse, tá? Ainda não é momento ainda de bater o martelo, mas há sim essa possibilidade. E no caso do regime de tributação progressivo para regressivo, a lei, né, ela traz pra gente isso, já passou, mas ninguém está conseguindo aplicar, ainda tem uma dificuldade técnica gigantesca no mercado, tá? Para fazer isso nas seguradoras, que seria a possibilidade do investidor escolher a alíquota no momento do primeiro saque dele. Então, se você não realizou nenhum saque na sua previdência até agora, você poderia escolher a alíquota progressiva ou regressiva no momento do seu primeiro saque. Isso é extremamente vantajoso para o investidor, pois, a depender da sua situação, você poderia utilizar questões atípicas da sua vida para otimizar seu imposto. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que, Deus o livre, você perdeu o seu emprego, não tem mais renda no ano seguinte e você vinha contribuindo com o PGBL. Você poderia escolher a alíquota progressiva e ir sacando dentro da faixa isenta um dinheiro que você investiu, que você recebeu de volta o imposto, que você seria tributado muito mais agora por estar no curto prazo, você poderia ir sacando mês a mês como renda sem tributação. Então abre um leque de opções que a princípio você não está programado e nem se planejando. Mas, novamente, isso ainda não está rodando, tem uma complexidade técnica no mercado de seguro, né, nas seguradoras especificamente, gigantesca para rodar isso, e quem passou essa normativa, essa lei, basicamente não entende do mercado na ponta final, no mundo real. Foi lá pro juridiquês, botou uma lei, manda ver. Agora é possível implementar? A princípio não. Tem muita dificuldade técnica nisso aqui, por isso que ninguém ainda está rodando isso de maneira perfeita. Sexta e última pergunta, Daniel Limeira. Quero investir o IR do PGBL e uma parte no VGBL. Talvez total de 40%, imagino que seja da renda dele. Será legal entender como seria essa estratégia na prática. Se puder mostrar como seria, eu agradeço. Vamos lá. Então, qual seria a estratégia? Super simples. Você tem 100% de renda e você quer investir no PGBL e no VGBL um somatório total de 40% da sua renda. A conta é muito simples. No PGBL, você vai investir 12% desses 40% e no VGBL você vai investir os restantes 28%. Então, vamos supor que você ganhe R$10 mil. Você vai investir R$1.200 no PGBL para abater o seu imposto de renda, R$2.800 no VGBL e vai viver com os outros R$6 mil. É tão simples quanto isso. Faça esses aportes dessa forma e você vai fazer o máximo de otimização tributária e vai investir para o seu futuro também, fazendo aportes adicionais no VGBL. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as 6 principais perguntas que deixaram aqui nos comentários e vale lembrar que eu vou continuar fazendo esse vídeo aqui sempre que tiverem perguntas interessantes e inovadoras aqui para mim. Então já deixe a sua pergunta na nossa caixinha de perguntas aqui e o nosso time vai coletar ali as melhores perguntas para que eu venha aqui e grave mais uma vez esse quadro para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.